Bem-vindo todos, vamos fazer mais um exercício de aerofólio de Joukowski. A última que a gente fez foi o cálculo da corda do aerofólio de Joukowski e agora, nesse daqui a gente vai fazer o cálculo da corda, não mais para o caso da placa plana ou do arco de circunferência, mas para o caso do aerofólio simétrico e também a gente vai fazer o aerofólio arqueado. Então vamos lá. Para poder fazer o cálculo do aerofólio de Joukowski no caso simétrico com espessura, nós precisamos localizar o centro da circunferência no eixo real na porção negativa. Para isso, nós vamos definir esse centro aqui como menos epsilon c sobre 4. E ainda, o raio tem que ser tal que o aerofólio continue cruzando o eixo real na porção positiva na coordenada c sobre 4. Dessa forma, a nossa função complexa f, que dá o lugar geométrico da circunferência, que ela é dada pelo centro mais o raio exponencial de θ, ela é representada por menos epsilon c sobre 4, que é o μ, mais o raio, que será c sobre 4, 1 mais epsilon exponencial de θ. Nossa transformada de Joukowski continua sendo dada por y, que é igual a f mais c ao quadrado sobre 16f, e substituindo, já reorganizando, vai ficar c sobre 4, que multiplica menos epsilon mais 1 mais epsilon exponencial de θ, mais 1, que divide por menos epsilon mais 1 mais epsilon exponencial de θ. Assim como a gente viu nos últimos exercícios, a parte imaginária da nossa transformada do circunferência, ela continua dependendo só da parte imaginária de f. Então aqui, para converter o que é o círculo num aerofólio simétrico, dessa forma aqui, nós precisamos, para calcular a corda, ter qual é o valor do bordo de fuga e o valor do bordo de ataque. E esses valores é onde o aerofólio cruza o eixo real, portanto a parte imaginária é nula. Então o que nós vamos fazer? Assim como no exemplo anterior, nós vamos ver onde a parte imaginária de f é igual a zero, e pela expressão da f, nós podemos ver que a parte imaginária depende só da exponencial de θ, visto que na parte relativa ao centro da circunferência não tem parte imaginária. Ou também podemos entender, como vimos no outro caso, que o ângulo beta sendo zero, nós não temos aqui o seno ou o cosseno do ângulo beta. O cosseno aparece como 1 e o seno aparece como zero. Então, dessa forma, com essa parte imaginária sendo zero, isso significa que nossa exponencial de θ precisa ser zero, portanto, nosso θ vai estar zero, ou θ será igual a π. Então, nós temos que a corda é calculada por y de zero, menos y de π, sendo que y de zero vai ser dado por c sobre 4 menos epsilon mais 1 mais epsilon. Quando nós temos a exponencial de vezes zero, nós temos só a parte real positiva, que vai ser igual a 1. Então, a exponencial de θ que nós teríamos aqui, ela igual a 1. E aí nós temos mais 1 sobre menos epsilon mais 1 mais epsilon. E simplificando, nós temos aqui, corta esses epsilons, nós cortamos esse epsilon, vamos ter c sobre 4 vezes 2, que é igual a c sobre 2. Portanto, a coordenada do bordo de fuga é c sobre 2. O y de π, lembrando que a exponencial de i vezes π é igual a menos 1, resulta em c sobre 4, menos epsilon mais 1, menos epsilon menos 1 mais epsilon, e soma com 1 sobre menos epsilon menos 1 mais epsilon, e fica c sobre 4 negativo, multiplica 2 epsilon mais 1 sobre 2 epsilon mais 1. E ao calcular a corda, então nós temos como resultado c sobre 4, 3 mais 2 epsilon mais 1 sobre 2 epsilon mais 1. Esse resultado da corda que nós observamos aqui pode ser expandida por série de Taylor. E ao expandir por série de Taylor, nós ficamos com o seguinte resultado. A corda é igual a C, 1 mais
4ε ao quadrado mais termos de ordem maior, ou seja, termos em que ε é elevado a um expoente maior. Porém, como ε é um valor muito pequeno, muito menor do que 1, nós podemos simplesmente negligenciar, nós podemos simplificar e a nossa corda vai ficar igual a parâmetro C. Assim como foi visto aproximadamente aqui no caso, mas esse ε ele é uma fração pequena, na casa de alguns % do valor do coeficiente C, então nossa corda fica igual ao coeficiente C. Já no aerofólio arqueado com espessura, nós temos que o centro da circunferência ela fica no segundo quadrante. Ainda a circunferência ela cruza o C sobre 4, e nós temos aqui na parte imaginária I, M, C sobre 4, e na parte real, menos epsilon C sobre 4. Aqui é importante lembrar que esse é o raio e que nós temos aqui o ângulo beta, em que o seno de beta será dado por C sobre 4m pelo raio da circunferência. O mapeamento dessa circunferência no aerofólio vai resultar em algo assim, em que nós temos uma espessura e um arqueamento desse aerofólio. Nós vamos ver então onde ele cruza o eixo real na parte do bordo de fuga e no parte do bordo de ataque. E novamente aqui vai valer que no bordo de ataque e no bordo de fuga, o valor da nossa parte imaginária da transformada vai dar 0. Então vamos lá. Nossa f é dada por μ mais a exponencial de θ. Nós temos que o nosso μ é dado por menos epsilon c sobre 4 mais mi vezes c sobre 4. Como novamente nossa parte imaginária precisa dar 0, então nós podemos observar que o m c sobre 4 mais o a seno de θ precisa ser igual a 0. E, consequentemente, o nosso seno de θ é dado por menos mc sobre 4 sobre o raio, o que é o seno, daqui é igual ao seno de menos beta. Portanto, nosso ângulo θ ele é igual a menos beta. E também o nosso ângulo θ pode ser igual a π mais beta. São os dois lugares aonde a nossa circunferência vai cruzar o eixo real e não temos parte imaginária. Quando a gente substitui esse θ na nossa f, nós temos da seguinte forma: f é igual a μ mais a exponencial de menos i beta. Isso resulta em menos epsilon c sobre 4 mais i mc sobre 4 mais a exponencial de beta. Nós sabemos que essa exponencial de beta nos resulta em um valor zero da parte imaginária para o nosso f como um todo, e sobra só a parte real. Sobrando só a parte real, nós temos a parte real do centro da circunferência mais o raio vezes o cosseno de menos beta, que é nada mais do que o cosseno do próprio beta. Observando a geometria do problema, nós temos aqui 1 mais epsilon vezes c sobre 4. O raio é que nós temos m c sobre 4. Portanto, podemos concluir que o cosseno de beta é c sobre 4, 1 mais epsilon sobre o raio. Portanto, a nossa f fica menos epsilon c sobre 4 mais c sobre 4, 1 mais epsilon, divide pelo raio e multiplicamos pelo raio, que simplifica. Portanto, nossa f fica menos epsilon corda sobre 4 mais corda sobre 4, 1 mais epsilon, que resulta, portanto, em c sobre 4. Isso era esperado, visto que a nossa f ela obrigatoriamente tem que cruzar o c sobre 4. Se nós já calculamos o y para esse valor de θ, nós temos c sobre 4, que é o valor da f, mais c ao quadrado sobre 16, c sobre 4, o que vai dar, como já vimos em outros casos, em c sobre 2. Já no caso de que a nossa f é calculada na posição
π mais beta, nós sabemos que novamente a parte imaginária aqui irá dar zero, então nós pegamos a parte real mais a parte real do a vezes exponencial, que vai dar cosseno de π mais beta, o que resulta, esse cosseno de π mais beta nada mais é do que menos cosseno de beta. Portanto, o nosso resultado aqui é menos c sobre 4 menos a cosseno de beta. Assim como foi visto antes, quando a gente aplicou aqui o cosseno de beta vezes a, isso resulta em c sobre 4, 1 mais epsilon. E dessa forma, menos c sobre 4, 1 mais 2 epsilon. Calculando o valor de y nessa posição, resulta em menos c sobre 4, 1 mais 2 epsilon, mais c ao quadrado sobre 16, que multiplica menos c sobre 4, 1 mais 2 epsilon, isso resulta em menos c sobre 4, 1 mais 2 epsilon, mais 1 sobre 1 mais 2 epsilon. E ao calcular a corda, como y de menos beta menos y de π mais beta, resulta numa expressão que nós já conhecemos, que é c sobre 4 vezes 3 mais 2 epsilon mais 1 sobre 2 epsilon mais 1. Que novamente, fazendo a expansão por série de Taylor, ela pode ser representada para c 1 mais 4 epsilon ao quadrado mais os termos de maior ordem. E como epsilon é um valor muito pequeno, a nossa corda ela é aproximada para o parâmetro c. Bom, aqui fica mais um exercício. Nos vemos no próximo.